Bem, irmãos, muitíssimo rápido. Recebi como durante muito tempo esteve fora das redes sociais, nomeadamente a partir do dia 25 de agosto de 2025, André Foguian. Não tomei a decisão que a minha família como não afastava das redes sociais. Suma que me afasta. Reaparecimento de novo, a OS, nomeadamente, e na BIM, nomeadamente no que toca a violação de direitos humanos. Porque a mim, como um dos principais influenciadores nas redes sociais, nunca podia passar de forma silenciosa que tudo o que é que não acontecia, porque seria hipocrisia e ignorância para a minha parte ou para aquilo que se me representa. Nomeadamente, me subi papia de Domingos Simões Pereira, me subi papia papela, encara bem para mim ataque aquilo outro, porque tudo que aqui ataque, tudo que aqui e vias de denúncias e faço já. Mas infelizmente, hora que não há tem letrados na leme, na volante da nação, então a coisa se torna banal. Silêncio da comunidade internacional perante a situação que não passa na Guiné-Bissau e catastrófico, e vergonhoso e triste, porque existe que estrutura moral, político e histórico. A OS, único crime que não olha como a Domingos Simões Pereira cometi. E para que crime que cometi, se assim podemos chamar crime, ou defini-la como crime, pensa como a vossa tudo, boa está, bom apoiam. Gilberto Costa, boa noite, boa partilhando a vídeo, boa partilhando. Único crime que Domingos Simões Pereira cometi na Guiné-Bissau, para estar na passa, essa afronta que está na passa, tanto eles como assim familiares, esposa e filhos, irmãos, familiares, amigos que gostam dele, pensa como e tem outros crimes ou outros criminosos que deve estar no lugar de Domingos Simões Pereira e não o DSP que deve estar na posição. O único crime que Domingos cometi, na minha ponto de vista, como alguém que está ligado à política, alguém que está ligado à sociedade guinense, alguém que foi vítima desse Estado, da Guiné-Bissau, que é um Estado que não pode considerar como violento, sangrento, criminoso e tudo mais. O único crime que Domingos cometi, enquanto líder do PJC, e para implantar democracia verdadeira na Guiné-Bissau. Um homem humilde, que para ele acha como a democracia e essência principal para a nossa sociedade, então, aqueles que está contra visão de democracia, aqueles que está contra direitos humanos, liberdade de expressão, irmãos, isso é uma que me fala boss, não está ali para a política, não está ali para apela aos aquém do direito, enquanto a me doca e crente em Deus, enquanto a me doca me pertence à doutrina espírita, enquanto a me doca não acredita naquilo que gentes que está acreditando nele, porque é que está olhando ou é que a mim se sentiu. A mim doca não acredita em Deus.
Então, na pela, baseando no amor do Criador, do poder divino, aos aquém do direito, ele lembra como a vida e tem a sua triste fase. Aonde? A hoje, com amanhã. Perante esse sol que nasce riba na cabeça, na pedi, na apela, aos aquém do direito, a mim cabine na base de política. Mbili na base de apoio social, ação social. Porque e vida humana que está em causa. Cabine para no papel de quem que está a matar, de quem que está a torturar, de quem está a fazer aquilo outro. Apela aos aquém do direito para não lembrar como é esse que não passa aos que domingo Simões Pereira. É esse que acontece que Luís Balanta, vigário, é jovem. Ba papafanhé. Encana ba busca mais outros elementos lá atrás. Na papel de momento contemporâneo. Para falar vos como a nós guineenses não mistura locamiste. Não toca com outro. Não toca na esquina com o companheiro. E tocando com o companheiro, que Guiné-Bissau, que a nós não é Badjubi, se não vai para Badjubi, Gana falou como para integrar Nanias, ou desculpando, Guiné com aqueles gambianos, não. Só filhos puros de Guiné. Nunca chegou a 1 milhão de habitantes. E não chegando a 1 milhão de habitantes, sabia de quê? Que não era perseguir companheiro. Ao ponto de não privar-se de liberdade, ao ponto de não pôr-se vida em risco, ao ponto de não matar companheiro. Esse. E um apelo, enquanto denunciante, caminha a fazer aos aquém do direito para ganhar poder de amor na seu coração. Para pensar, dos bias, para ter alguém que não lante e fala, injusta. Injusta. E tem uma situação que quer saber de história. Tudo é coisa que acontece na Guiné e banal. Quem quer saber de história, quem quer ter noção de vida. Tudo que está acontecendo atualmente, tanto que Domingos, que é outros nomes que menciona, ou a nós que prendido arbitrariamente, a nós que torturado, ou aqueles que executado, a nós que por conta voz. Qualquer trauma que um pecador pode sentir com uma ação desse tipo. Guinenses, Jesus Cristo pôde na cruz na metade de 12 delinquentes. Armando Contegunda, good evening, brother. Mas, entretanto, na pleno que sabe, no sofrimento nesse calvário, Jesus Cristo fala onde que delinquentes que reconheci como ele é filho de Deus. E fala como ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é que ele significa? Plural. O que é que me se fala a esquece? Se próprio Jesus e foi capaz de purgar aqueles que não mataram, porque fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Se próprio Jesus, na pleno sofrimento, na agonia, na beira de se morte, na beira de se execução, onde é que ainda desfaleci, e foi capaz de purgar aqueles que não mataram. Mas nós, guineenses, nunca está conseguindo perdoar quem que feriram, quem que lanharam. Nada mais um exemplo. Há cerca de 2 anos, 3 anos, um panha facada no restaurante, no atacado. Jovem faqueang, e faqueang 4 bias.
e polícias minha de Tila leva, julgamento vai para com o mês de janeiro. Mas e bem que se toda humildade é jovem, e bem que todo respeito que se famílias, inclusive que se dona bem, mas é tudo bem, para pedir perdão. Então, se ele foi capaz de bem ter a coragem de reconhecer como realmente e fazia alguma coisa contra mim, e sair bem buscando neste estabelecimento, não tinha só que por lá. Não falar só, fulano, a mim cana por aquela calabouço. Se o problema que a família ir como por bem calabouço, vou chamar o advogado não fazer renúncia de desistência. O único ativista se não conta mentira que manda cópia daquele documento de desistência de queixa e chama Secubari. Se vou chamar de Secubari e não fala doca manda aquele documento de desistência de queixa. Quem é que me se fala, você esquece? A nós não tem que ter a capacidade, guinenses, de perdoar, de perdoar um outro, perdoar companheiro. Não tem que ter a capacidade de diálogo, de tolerância para não companheiros. Bota pera só um bocado ali para bloquear só Pedro Sousa Correiro, esteja bloqueado. Bora perceber? Nessa ordem de ideia, a mim acha, se não fazer um apelo na base de integridade, de verdade, aos aquém do direito, porque não tenta conta que está horta está, não quer apanhar, mas horta com sim, dizendo tempo de António Indiai, e com o centrito. Mas não apanha esse contacto ainda, mas se Deus quiser, alguém ajuda nesse contacto. Porque, o que é que não passa com domingos? E aberrante. E aberrante, minha irmãos. Não de ouvir uma coisa. A minha irmã, alguém, para qualquer carga d'água, nunca deve definir para a PAIGC. Porque tudo isso é minha história, já passado. A mim que tem que definir PAIGC. Mas, e que está na Bíblia também, não tem que pôr na prática. Saber separar o trigo do joio. E houve um PAIGC em tempos que cometeu crimes de guerra, crimes contra a humanidade dentro de Guiné-Bissau. Que filhos de Guiné-Bissau. Mas entretanto, e bem chega um homem que fala, boa pera, um bom candidato para PAIGC, Panjubi, se não está filando aqui, desavenças que tem na seio do filhos do PAIGC, que propriamente Guiné-Bissau. Domingos chega como um salvador da pátria. Se assim podemos dizer. A Midoca, e foi alguém que mais atinge Domingos nas redes sociais, que se família. Mas no momento mais difícil, contra o evacuado de Guiné-Bissau para ali, bem para exílio, se assim podemos dizer, e PAIGC atual, que não lideraram para Domingos, que Duran, que firma para mim. Então, os homens estão camisti. A mim, obrigado a atravessar barreiras, tempestade, marés, também na direção de apelo para a boa liberta Domingos Simões Pereira. E o único líder na existência da PAIGC e o único momento que ninguém que é executado, ninguém que é matado, ninguém que é prendido, ninguém que é violado-se direitos, sem liberdade de expressão. E foi enquanto, até hoje, enquanto Domingos Simões Pereira está na liderança da PAIGC. Então, esse, e para não louvar, Guinness, a não ser obrigado a louvar a homens com iniciativas sobre Domingos Simões Pereira. A os, para tudo coisas. A minha missão que amisti, de família Simões Pereira. Não só Domingos. Quem é que conhece Fernando Borges Monteiro? Que sai do Fando. Fando e sobrinho de Camilo Simões Pereira, irmão mais velho de Domingos.
Fando em Armon. Fando morina na mão do Dr. Camilo. E que tem que o Dr. Camilo que faz fando enquanto sobrinho. E o único alguém que pôs na parte de situação durante a morte de Fando em Armon e foi o Dr. Camilo. Quer dizer que a minha família me estão camisti. Boa concessão só para bloquear Elsa Benício. Boa concessão. Bora perceber. A não ser obrigado por lhe acompanhar. A mim está desafio ali. Que sinta durante todo o tempo, não fala gente, mas aquele crime que domingo se vão esperar cometer, para chegar no ponto que chegar a nós. Para chegar no ponto para fazer lá se quer fazer nós. Que se família. Um código de explicação. Explicação que tem, meus irmãos. A única explicação que tem peça e perseguição. E vingança. E ajuste de contas. Se calhar. Mas para mim de quê? Divergência política. E mesma coisa, divergência desportiva. A mim de Real Madrid, a mim de Barcelona. E que tinha aquilo, para mim não ser de equipas diferentes, cada dando razões para não matar o outro. Cores partidárias, cada dando razão para não perseguir o outro, para não matar o outro. A nós, tudo, a mim se me tem plena certeza como a nós, se não junta tudo, não põe tudo num som. Mas se não põe tudo num som. Guiné-Bissau não tem capacidade de avançar. Nós sofremos tudo. Porque pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, não havia terrorismo na via internet. Não me estou camiste, guinenses. Gentes aos cacibi quinquiquim dentro da Guiné. Não me estou camiste. Aqueles que têm capacidade. Camiste apoia e camiste permite a capacitados para trabalhar. Ora que viu alguém para mim contar barra porque muda somna. A voz turca não apoia, ele não fala só voz obrigado. Para boa força. Mas, e que vingança, e que na base de vingança, de ajuste contra precisões que não avança, que Guiné-Bissau. Que semana por cima. Vou pegar só um bloqueio mais um alguém ali. Isso aí. Porque ligar não permite ninguém cobra ninguém mal na minha página. Agora, e normal, para não ter opções, pontos de vista diferentes de acompanhar. Mas que é normal. E para não caluniar o outro. Para não enganar o outro. Não denigrar a imagem do outro. Só porque não se vê como é alguém realmente nesse campo ali, é alguém mami. É alguém mami. Domingos. A mim sabe o que é que domingos já passa de irmãos. A mim passa. Não falava mais como a mim que tem que apoiar PGC. PGC. De tempos atrás. Quis o que da manga de índice. É cometer crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Onde é que não paga prova fuzilado publicamente na Câmara Canchungo, que barrega o Joaquim Baticão Ferreira. Mas aquilo é cara dando direito. E cara dando direito. Para mim vai fazer justiça que na mão. Para mim, sob a pena de mim ser pior daqueles. Como é que não encara a minha mulher ou meus filhos sabe me matar aqueles que matam a papel? Ah? Vou contar. Se está fazendo sentido. Não, que tem que apoiar vingança. Não que tem que apoiar maldade, sofrimento, que sabe. Não apoia unidade. Não apoia harmonia, fraternidade. Não apoia diálogo, consenso. Esse que a luta hoje.
do Correio da Polícia Judiciária, diretor-geral, em tempos e falando, Doca, Bucana imagina a força que tem nas redes sociais. Mas usar com bons fins de junta povo de Guiné, filhos de Guiné. E que lá os, e está motivando. Para junta pecadores. Mas infelizmente, a minha Doca, e filho da Lima Ferragem, que Didi Ferreira, ex-comandos africanos, a minha Doca nunca podia agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo. Se mesmo Jesus Cristo, que é filho de Deus, Deus enviá-lo para vir mostrar ao mundo a verdadeira ou o verdadeiro significado da luz, porque Jesus é luz. Mas a nós homens, ao invés de não optar para luz, não vamos optar para trevas. Esse que não passa na Guiné. Para ver o quê? Para ver acordar de fundo na Guiné-Bissau é mais fácil do que acordar alguém que não finge como não dorme. Para que a barrar onde que está não. Quanto gente que está aprendendo na Guiné-Bissau? Sim, hipótese de defesa. Comunidade internacional vida passivo. Ninguém quer pronunciar. Mas gente se vê como gente se derriba de barril de pólvora dentro da Guiné. Vou pegar só para bloquear mais alguém. Bora perceber. A minha única apelo que não faz nesse preciso momento e apelo ao bom senso. Apelo a gentes para parar de atacar aqueles que devem ser atacados. Propriamente o governo, que nós sabemos como é um governo de... Nunca sei como é que poder decifrar. Nunca sei como é que poder decifrar. Mas se alguém vai chamado para dar seu contributo no governo, e que é preciso não atacá-lo na sua integridade, na sua dignidade, e pôr em causa seu valor familiar. Mas a nós, na causa que Guiné-Bissau mergulha, se não unir forças, não apoia tudo não som, para não falar basta, então Guiné-Bissau não vai ser pior do que Ruanda. Vou lembrar direito de que guerra civil de Ruanda, que guerra entre Hutus e Tutsis. O que aconteceu na guerra civil de Ruanda? Gente, tudo calaba. De repente, só coisa arrebenta. No dia 7 de junho na Guiné, aqueles que mate, aqueles que lembra, não reza, não pede Deus, mas nunca mais para que os ochano. Mas gente está na cutuca vara, onça que vara curto, para incendiar Guiné-Bissau. Nunca precisa de incendiar Guiné, irmãos. Guiné pequenino, Guiné sabe, Guiné rico em termos naturais. Não pode explorar Guiné-Bissau até dizer chega. Não pode formar uma comissão de reconciliação. Não pode formar. Mas, e na base de verdade, e na base de seriedade, Guinness, uma mensagem para terminar, que me se fala desse pé. Prezi, um verdadeiro homem, suma bom, suma mi, suma manga de quilos que prendido injustamente, que não passa, que não passa, ou que caminho não passa. Vamos falar como um verdadeiro homem. Esse que se caminho. Esse que se caminho. Porque homens que me se triunfam na revolução, homens que me se conduzem uma verdadeira revolução avante, em defesa da prosperidade, em defesa da verdade e da honestidade e transparência, suma acaba domingo, se meus parentes estão a fazer. Esse que é o caminho. Um caminho de espinho. Um caminho de caçabe. Um caminho espinhoso, doloroso. Para mim, o que é que não falamos desse pé? Porque nenhuma revolução, e que até nenhum tipo de revolução desse pé,
que não ganhado sem suor, sem dor, sem lágrima, sem sangue, sem prisão, sem tortura e sem morte. A boa DSP, a boa continuidade da Amílcar Rodrigues Cabral, a boa continuidade de tudo o que ele escondia é abdicar de ser juventude, de ser prazeres, homens e mulheres, para a Guiné-Bissau ser uma livre, independente, suma que ser nós, DSP. Portanto, esse, vou me socar DSP, esse é o caminho, enquanto líder. A bom líder do PGC, a bom líder do povo de Guiné, a bom líder de tudo aquilo que me está barrando na Guiné-Bissau, DSP. A bom, e continuação de Massamora Moisés Machel, de Agostinho Neto, de Fidel Castro Russo Cuevas, a boa continuidade de Gamal Abdel Nasser, de Egito, a boa continuidade de Nelson Mandela, da SP, e que tem nenhuma revolução, não repetiu, que não pode ganhar se não quer sofrer. A osso, única está como junto, da SP, não quer estar junto fisicamente, mas espiritualmente, meu coração não está como, porque a nós é de paz. Não quer torna que mesmo a moeda aqueles que trataram mal. É que manda a Bíblia Sagrada falou como jamais digas vingar-me ei do mal, deixai tudo nas mãos do Senhor que Ele te livrará. DSP, Buna ceia em grande na posição de como está. Acredita. Basta ter fé, coragem, porque coragem assim como aquilo que valdão. Fé, no ministério de Deus. Portanto, DSP, a única que não falou, é como não sofre assim, é como não passa, é que caminho de um verdadeiro líder. Sofre em irmão, a minha irmã grande, não pediu por rampa tudo que aqui era um dia com a família, mas não falou como a mim que minha família, em nome da minha família, não falou só como obrigado para a luta, obrigado para a forma como está a tentar repor principais valores essenciais na Guiné-Bissau, que ser uma verdadeira democracia e uma verdadeira justiça para todos os guineenses. Basta junto. Abraço, DSP.